Luz é a mão esquerda da escuridão e escuridão a mão direita da luz. Dois são um, vida e morte, unidas como amantes no Kemer, como mãos entrelaçadas, como o fim e a jornada. Hoje vamos conversar sobre A Mão Esquerda da Escuridão, da autora Ursula Le Guin. A editora é a Aleph e a tradução foi feita por Suzana Alexandria. E esse livro aqui, ele já tá entre os meus favoritos desse ano, porque ele foi muito bom de ler, de acompanhar, de conhecer. E sendo um clássico ali da ficção científica, eu acho que demorei um pouquinho para poder acompanhar essa história, né, para vivenciar isso, mas finalmente chegou e eu tô muito feliz. Vou explicar um pouquinho de como funciona a dinâmica aqui do livro, né, qual que é o objetivo, mas o quanto esse livro ele é enriquecedor em vários outros aspectos. Aqui a gente vai acompanhar a história do Gently Eye. Ele é um enviado de outro planeta. Ele trabalha para uma instituição que acaba conectando vários planetas. Ela se chama Ecumen. O Ecumen, ele serve ali mais ou menos como se fosse uma ONU, e ele serve como troca de conhecimentos. Então é uma organização em que esses povos, eles se conectam através de tecnologia, conseguem compartilhar entre si as várias outras tecnologias, culturas, conhecimentos, e assim fazer com que todos tenham uma evolução mais gradativa, mais linear e consigam compartilhar realmente os seus saberes. Então o Gently Eye, ele tá ali nesse planeta que se chama Inverno há algum tempo, se eu não me engano é cerca de uns 2 anos. Ele é muito ajudado por um primeiro-ministro, que é o Straven, e ele tá fazendo aquele meio de campo para que o Gently Eye consiga fazer uma reunião junto ao rei e compartilhar os seus anseios de como funciona a organização e como seria importante que o planeta deles, né, o planeta Inverno, fizesse parte dessa organização. É importante lembrar que ele está em Karhide, um dos 3 continentes do planeta Inverno. Então ele vai ter muito mais trabalho à frente, ele vai ter que conversar e dialogar com os outros continentes também, e que existem conflitos internos. Então Karhide é um continente ali que vai ter os seus conflitos com outros continentes, assim como acontece hoje, né, aqui no planeta Terra, onde a gente tem países que sempre possuem aquela tensão, aqueles conflitos. Então existe isso dentro aqui do livro. O Gently Eye, ele decide ir sozinho, né? É algo também ali um pouco da própria instituição a qual ele trabalha, para não ser visto como algo imposto e sim algo dialogado, sem que ele represente uma ameaça àquele povo. E a gente vai vendo esses entrelaços. A primeira cena do livro ali, o Gently Eye, ele tá participando como se fosse de uma passeata, né? Então é uma passeata muito forte, onde a gente já vê muito da cultura ali de Karhide e de como o soberano de tudo aquilo é o rei e como essa força é demonstrada. Em contraponto com isso, a gente vai ver alguns problemas, né? Então a gente vai ver o quanto o inverno é rigoroso em si, na sua escassez, quanto a comida, quanto a recursos, o quanto estar eternamente no inverno é sacrificante até por Gently Eye, porque ali as pessoas viveram a sua vida toda ali, então elas já estão adaptadas a esse inverno rigoroso, a qual o Gently Eye não é. Outra coisa muito específica e que é muito importante nesse livro é quanto à sexualidade. Aqui a gente pode falar que as pessoas, elas são assexuadas num primeiro momento, e quando elas entram no Kemer, o que seria esse Kemer? Ele acontece mais ou menos ali como se fossem ciclos menstruais, tá? Então a pessoa, ela fica mais ou menos cerca de 28 dias assexuada, então ela não tem gênero, não é um homem, não é uma mulher, é uma pessoa. E quando chega ali na semana do Kemen, que seria, né, para as mulheres a semana da menstruação, eles
vão desenvolver uma sexualidade, então eles vão desenvolver ali partes do corpo da pessoa para conseguir se relacionar com o outro. Então assim, não existe casamentos, não existem relações muito grandes, apesar de existir o amor e o respeito, isso existe, mas assim, não existe aquela coisa de um relacionamento monogâmico. Então ele vai lá, se relaciona com uma outra pessoa e no momento em que eles estão no Kemer, estão se relacionando, é que existe a transformação ali e um sexo vai se aflorar em uma pessoa e o outro na outra, para que eles possam sim ter o ato reprodutivo, né? Então, quando as pessoas se apaixonam nesse livro, elas se apaixonam pela pessoa e não pelo sexo. E aí vem o primeiro contraponto do livro, que é o fato, né, do nosso personagem principal, do nosso enviado, o Gently Ai, ele ser um homem. Então, por ele ser um homem 100% do tempo, ele é considerado ali como um distúrbio na sociedade, né? Algo como depravoso. Então isso já dificulta muito para ele, apesar das pessoas saberem que ele é um extraterrestre, por isso atiçar a sua curiosidade e ainda ser relevado, né? Ainda assim, pessoas acreditam que isso é algo depravado. E um segundo ponto, o Gently, ele é um homem negro, né? Então é muito relatado ali ao longo do livro, em alguns momentos, as pessoas perguntando para ele se as outras pessoas do planeta dele são tão escuras quanto ele. E o Gently, ele dá ali algumas respostas sobre o quanto existe de diversidade ali no mundo, né? Então esses são dois pontos ali que acabam destacando o Gently dentre as outras pessoas. E eu acho que conhecer essa história, conhecer esses pormenores é o que vai entrelaçando e enredando você até o ápice do livro, porque assim, de verdade, foi de passinho em passinho que esse livro foi me conquistando, porque assim, no primeiro momento você acredita que o livro é só sobre um lugar muito frio, muito escasso, onde existe uma diversidade de cultura, principalmente entre esses continentes, e a gente vai vendo isso também conforme vai indo a jornada do Gently e a jornada desse outro personagem que ajuda bastante o Gently, que é o Straven. E então a gente vai acompanhando a jornada desses dois personagens e intercalado com isso a gente vai vendo algumas lendas, algumas histórias que acontecem ao longo do livro que vão explicando mais pra gente sobre a cultura desses povos. A gente vê em algum momento aqui sobre amor entre irmãos, que, assim, num primeiro momento é aceitável, mas que existem regras específicas no caso de uma pessoa ficar grávida. Isso é muito interessante, porque a pessoa que pratica o papel feminino no momento do Kemer, se conceber ali, né, um feto, né, uma gestação, essa pessoa ela vai se manter no ciclo feminino até finalizar a gestação. E aí, quando ela terminar a sua gestação, ela volta a ter essa dualidade ali quando houver o Kemer. É muito louco esse livro, porque ele aborda temas muito importantes. Ele aborda desde a política, desde o preconceito, desde a sexualidade. São tantos aspectos e a gente vai ver coisas muito importantes, como também momentos de muito sofrimento, momentos sobre religião também, a gente vê aqui sobre a fé das pessoas e também sobre modos opressores. Quando a gente fala de governo, né, principalmente, a gente vai ver a opressão de um governo em cima, né, de um povo, de uma população. A apatia, às vezes, de algum povo que simplesmente se acostumou com determinado comportamento ou determinada forma de receber as situações e simplesmente aceitarem. É um livro, assim, transformador. Eu gostei muito dele. Até um certo momento eu acreditava assim, nossa, esse livro, ele quer me dizer alguma coisa, mas eu ainda não sei muito bem o que ele quer dizer. Mas quando ele vai chegando ali no final, a gente vê que ele fala sobre tantos assuntos importantes que dariam tantas discussões ainda mais importantes. Ele
fecha ali pra mim, principalmente, eu acho que é uma experiência minha, pra falar sobre o amor, né? Então, ele fecha pra dizer pra gente de que você amar um lugar, você amar pessoas daquele lugar, você se identificar aonde você está, vai muito além de você ter nascido num planeta, entendeu? Porque é isso que a gente vê através do Gently, porque apesar de ele estar ali em missão, quando chega um determinado momento, ele se identifica mais com o povo de inverno do que com o povo da terra, que é o povo dele, né? Então isso mexe muito com a gente, porque a gente entende isso só depois da gente ver tudo o que o Gently Ai passou nesse livro, todas as alegrias, todos os conhecimentos, todas as amizades e todo o sofrimento que ele teve que passar ao longo desse livro, para ele chegar onde ele chegou e conquistar as coisas que ele precisava conquistar. Eu indico muito, muito esse livro, eu acho que ele vale super a pena, foi uma experiência muito boa. Aqui a gente vai ter 3 introduções e elas são muito válidas. A primeira é a introdução dos editores, a segunda é do Neil Gaiman e a terceira é da própria autora, onde ela fala sobre alguns aspectos que talvez ela teria feito diferente, visto ao que ela aprendeu, né, na atualidade. Então assim, a gente consegue observar que o ser humano está em constante mudança e que a própria autora reconhece que algumas coisas poderiam ter sido feitas de outra maneira. E eu até recomendo a você, se você for ler esse livro, leia a introdução, as 3 introduções, e aí quando você terminar, você relê a introdução da autora, que eu acho que faz muito mais sentido depois que você lê e conhece e se apega a esses personagens para você saber o que ela quer dizer aqui. Então, assim, é um livro muito, muito bom e que eu acho que vale super a pena, não só para pessoas que gostam de ficção científica, mas para pessoas que gostam de histórias, e histórias muito bem escritas e que vão falar de diversos assuntos de uma maneira muito despretensiosa, sabe? A impressão que eu tenho é que ela quis criar um mundo onde a gente pudesse não só se identificar como ser humano em si, mas se identificar com as dificuldades, com a vida, com a dualidade das coisas, e para entender que nem tudo é igual em todos os locais e que ser diferente ou estar de uma maneira diferente em um lugar diferente não faz com que você seja um abominável, sabe? E também não te isenta e não te protege de você não sofrer as consequências daquilo por conta do preconceito também. Isso é muito importante de ser levantado. Então, assim, é um livro muito, muito maravilhoso. Eu tô muito feliz, tá? Porque eu posterguei um pouquinho a leitura, assim, eu comprei esse livro na Black Friday, mas eu acho que eu tô muito feliz de ter lido ele agora, nesse ano de 2022, porque foi uma leitura maravilhosa e eu recomendo muito, tá bom, gente? Então é isso, se vocês gostaram, me sigam no Instagram, @diadilivro, compartilhe esse vídeo, e é isso. Um grande beijo, tchau, tchau!